Muito bom dia! Iniciando o bate-papo de abertura desta quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2016. Aqui com vocês, Fábio Figueiredo, então, trazendo os movimentos do mercado. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Áudio e vídeo estão ok, já tenho feedbacks positivos aqui do pessoal. A gente pode, então, iniciar as conversas. Deixa eu só ajeitar minha câmera. Só um pouquinho. Legal, agora sim. Então podemos começar avaliando a situação do índice futuro, que abre em gap de alta. Temos o índice futuro operando com alta de 0,85%. Né? Esse movimento confirma as expectativas associadas aos últimos candles, que era de teste do topo anterior. O mercado está indo em busca desse fato. No intraday, podemos marcar a linha d'água do dia e já podemos marcar aí a máxima do primeiro movimento. Tá? Então, candle que venha fechar acima de 41.430 gera operação de compra independente do topo anterior. Tá? Venda acontece se um candle fechar abaixo da linha da água. Essa é a situação então do índice futuro dentro do modelo que a gente opera. Lembrando, né, sempre lembrando disso, existem infinitos modelos a serem operados, infinitas abordagens. Essa aqui é só uma a que a gente escolheu para seguir de perto de maneira mais sistemática. Esse movimento de alta do índice está alinhado com os mercados globais. Nos Estados Unidos temos uma alta nos futuros, né, em torno de 0,70, 0,80. As bolsas europeias também apresentam, os futuros das bolsas europeias, né, apresentam alta aí na ordem de 2%. E o VIX naturalmente caindo. Tá? Muito bem. Só um momento. Ok. O dólar. O dólar futuro hoje apresenta uma queda relevante, né? Mais de 1% depois aí de 7 dias de alta consecutiva. Ontem nós tivemos uma alta muito expressiva que cortou a média móvel de 21 para cima no gráfico diário. Tirou um pouquinho daquele viés baixista que existia, né? Nós tínhamos os preços abaixo da média no gráfico diário. Vamos colocar o dólar perpétuo. Até anteontem, né? Tínhamos os preços abaixo da média e a expectativa era que aqui na média o mercado sentisse alguma pressão vendedora. Afinal de contas, ali nós tínhamos uma zona de resistência relevante, né? Fundos anteriores e tudo mais. Mas o mercado ignorou aquele ponto, fez uma barra fortíssima, que não era argumento de compra. Afinal de contas, já subíamos há 7 dias. A barra de ontem tinha tudo para ser, ou pelo menos, né, lembra a característica de uma barra de exaustão, de um buying clímax. Não é à toa que isso aqui se enquadra no modelo de tática de guerrilha. Tá? Então temos aí uma guerrilha no dólar a ser acionada num candle que viola a mínima da primeira hora. Então abaixo de 4.050 pontos existe uma venda no dólar por tática de guerrilha. Tá? Aqui nos 60 minutos nós também temos um padrão aí interessante, que é o seguinte, esse até nos 120 minutos, até mesmo nos 120 minutos. Veja o seguinte, esse topo aqui no dólar, né, ele está acima do último topo que está sendo formado agora. De acordo? Então aqui eu tenho topos mais baixos. No entanto, no IFR de 14, se eu marcar os mesmos patamares, eu tenho topos mais altos. Então o que isso aqui quer dizer? Mesmo com o mercado fazendo topos mais baixos, ou seja, estando mais barato, o IFR me diz que os preços estão mais caros, mais sobrecomprados. Esse aqui é um padrão de reversão, tá? Chamado de reversão negativa. Esse aqui o pessoal não está muito acostumado, né? Eu normalmente falo da reversão positiva, ele é mais comum de acontecer, mais fácil de visualizar. A reversão negativa é um padrão de venda, tá? E a venda se dá então na perda da mínima do candle que fez o FR aqui virar para baixo, que seria então na próxima 2 horas, né?
Não, na próxima hora, assim que esse candle fechar. Apesar que nos 60 minutos já existe operação. Isso aqui só confirmaria a tática de guerrilha, né? Nos 60 minutos já existe o padrão, tá? O alvo desse modelo é o seguinte: a gente pega toda essa amplitude aqui, na primeira perna, e projeta a partir do topo. Ou seja, a gente assume que isso aqui foi toda uma perna de impulso A, isso aqui uma correção B, né? Uma correção B, e uma onda C aconteceria, com o alvo lá em 4.786, tá? Então existe essa leitura aí para o dólar. Confirma a tática de guerrilha, que é acionada abaixo da primeira hora, e é uma tática isolada também de venda na moeda americana. Tá? Dentro do modelo que a gente acompanha, de maneira mais próxima, aguardaremos o primeiro movimento. O primeiro movimento ainda não foi finalizado. A gente precisa de um fundo e que esse fundo seja perdido. Podemos, no máximo, no momento, marcar a linha da água, que fecha abaixo da mínima, venda. Se o mercado fechar acima da linha da água, aí o oposto, né? A gente tem uma compra. De acordo? Legal. Os contratos de juro futuro, daí de um dia. Contrato de 2017, 2018, 2019 caindo, né? Quanto mais longo, maior a queda. Tá? Commodities. O milho CCMH16 hoje vai marcando um topo no gráfico diário, né? Vai confirmando, então, vejam, um cenário aqui de ilha de reversão. Exatamente, então nos 60 minutos fica mais fácil de ver aqui um padrão grafista, né? De ilha de reversão. Então, gap de um lado, gap de outro, gap de exaustão e gap de fuga. Okay? Quem opera no diário não há nada a fazer, é somente quando a média virar. Quem é um pouquinho mais ousado, daria para interpretar uma venda abaixo da mínima da primeira hora, tentar carregar a operação como swing trade, mas isso ignora completamente a situação da tendência atual, né? Seria um ponto para se apostar na reversão do movimento do milho, de acordo? O boi BGI G16 segue em alta, renovando aí as mínimas mais altas, fazendo máximas mais altas também. Quem opera por média móvel de 9 segue comprado. Não há atualização nesse sentido. Em relação às operações que temos em aberto, a gente abriu algumas posições, abrimos e fechamos, né, nos últimos dias, dias bem movimentados. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês, pessoal. Eu quero escrever artigos sobre cada modelo, tá? Sobre as atualizações de cada modelo. Só que eu tô com tanta coisa para fazer e eu não tô conseguindo produzir conteúdo. Eu tô realmente, tá? Tô bem atarefado. Então eu não tô conseguindo fazer isso, mas é uma dívida que eu tô assumindo online aqui com vocês para poder produzir esses artigos, tá? Só para vocês terem uma ideia de como andam as coisas. Esse aqui, deixa eu tirar minha imagem. Esse aqui é o método Leandro de Swing Trade do ano de 2016, tá? Aqui estão todas as operações, desde o dia 4, tá? Até ontem. E os resultados estão impressionantes de bons, né? A gente teve um stop só até então. Um stop, tá? Essas operações aqui estão em aberto. Então, o único stop foi a operação de Light, tá? Então, para uma carteira aí de 200 mil reais, líquido, no momento, o modelo já acumula 19 mil reais de lucro. Tá? Quase 10% de lucro, né? Bruto dá 10%, líquido dá um pouquinho menos. Tá? Então tem sido um ano bem interessante para o modelo Leandro. Afinal de contas, um ano direcional, né? E que conseguiu pegar trades aí sensacionais, como o trade de Reside. Olha que interessante, né? O trade de Reside, mesmo sendo fazendo todo aquele movimento, né? Ele gerou um retorno aproximado aqui ao trade da Rumo 3, né? Que fez um movimento parecido, mas não tão parecido assim, não na mesma amplitude. Tá? Então eu vou detalhar essas operações aqui num artigo que prometo postar em breve. Das operações que estão em aberto, né, perdão,
a gente tem Randon, que não realizou parcial ainda, PRML3 e a Mills, cujo stop está em 2,88, que é o ponto de entrada. Tá? O método Stormer tem posição em VEG, né? Foi a posição feita ontem. VEG 3. Alvo está em 14,65. E o FR2 também está com resultado interessante, só não, eu acho que eu não atualizei a planilha. Ela teve um número menor de trades. Deixa eu só ter certeza aqui. Eu acho que ela não tá. Que eu não coloquei os últimos trades. Eu acho que esse é o ponto. Deixa eu ver. Ela tá um pouquinho desatualizada. Eu vou ter que ir atrás aqui dos últimos trades. Tá? Então não tem por que mostrar a planilha se ela não tá com todos os dados. Legal. Então feito isso, né? Fazendo esse pequeno giro aí, resumindo a situação do mercado, a gente pode iniciar as interações e já recebo aqui um, entre aspas, puxão de orelha, né? Que eu passei ontem que a gente ia passar o. Instruí ontem que nós íamos a partir de hoje operar o IN J, eu acabei fazendo análise aqui no IN G, né? Então, obrigado aí o Marco que me chamou a atenção, né? Que hoje nós vamos operar o IN J. Eu que bobei aqui, fui na rotina, né? Nem me liguei que hoje é vencimento de índice futuro, tá? Então aqui vamos atualizar a análise. Ó, índice futuro, aqui está a linha da água. O primeiro movimento está setado, fechando esse candle é compra. Entendido? Então tá aí o índice futuro no IN J16, não no IN G. Tá? O IN G morre hoje, ele perde completamente, ele já começou a perder liquidez no meio do pregão de ontem. Tá? Então, não montem operação no ING, não montem operação no ING. Vou até escrever em texto aqui, né? Hoje é vencimento de índice futuro. Por que eu digo isso, pessoal? Porque amanhã certamente a gente vai receber e-mail, montei operação no índice, o índice não andou. Por quê? Porque hoje vence, tá? Então, cuidado, hoje vence índice futuro. Novo contrato é o WinJ16 e INDJ16 para quem opera o índice grande. Tá? Eu entendo que faz parte da rotina, eu mesmo cheguei aqui e coloquei o ING, né? Então, no LS Live o pessoal estava chamando a atenção aqui também, o Alex, o BRM, obrigado aí a todo mundo. Bom, fechando assim é trade, tá, pessoal? Onde é que vão colocar o stop? Bom, se a volatilidade é 4%, tem que trabalhar, dentro do nosso modelo, com um filtro de no mínimo 20% em relação à vol. Ou seja, 0,8% de stop. Se eu colocar o stop abaixo da mínima, é um stop muito curto, 0,55. Se eu colocar abaixo da linha da água, ok, aí já respeito. A gente pode colocar um stopzinho abaixo da linha da água. Tá? Por exemplo, se o mercado estivesse fechando agora, o stop abaixo da linha da água, esses seriam os pontos pelo modelo. Tá? Então o stop seria em 41.640, a entrada no ponto atual, segunda posição 41.860 e RP em 42.315. Entendido? Tá. Então tá aí o INJ dando trade. Legal. Lembrando, né, que o modelo ele vai levar em consideração o preço de fechamento, né, para montar a posição. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Legal. E o dólar? O dólar vem só no final do mês, dá para operar tranquilo. Tá? Todo mundo pegou a análise do dólar? Sim. Todo mundo está ciente que nos 60 minutos tem venda por tática de guerrilha? Já acionou? Todo mundo ciente? Pessoal, quem quer carregar essa posição para um prazo maior, coloque stop acima da máxima de ontem. Tem potencial essa venda do dólar, tá? Porque 60 minutos tem uma reversão negativa, topos mais altos no IFR, topos mais baixos no preço, tá? Isso aqui é uma reversão negativa. Entendido? Então, tem venda no dólar que dá para assumir aí por um prazo maior. O stop acima da máxima de ontem.
Legal. Vamos conversar então? Começo... Ah, perdão, eu não passei a agenda, né? Vou dar uma olhadinha na agenda do dia. Dá uma olhada aqui na agenda do dia. Então, tem o PPI, Producer Price Index, índice de preço do atacado nos Estados Unidos, para sair 11h30. Housing Starts, 11h30. Tem vários indicadores americanos aqui às 11h30. Né? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Estoque de petróleo a 1h30. Ata do FONC. E é isso, tá? Então, os indicadores estão mais associados aos Estados Unidos hoje do que ao nosso mercado. Bom, feita essa introdução, a gente pode conversar. Gonçalves, seguinte, qual seria um bom start de compra no Banco do Brasil para swing trade? Boa, Gonçalves, me deu todos os patamares. Né? Então, é swing trade, gráfico diário, compra, né? Então, primeiramente, é importante colocar o seguinte: o Banco do Brasil ainda não está em tendência de alta. Tá? A gente não tem uma tendência bem definida no Banco do Brasil. Os topos e fundos estão caindo aqui, os últimos, e a média móvel de 21 está virada para baixo. Tá? O máximo que eu posso afirmar é que ela está num processo de reversão de tendência, mas ainda não reverteu de fato. A gente só vai poder afirmar que o Banco do Brasil reverteu a tendência quando e se a gente tiver um zigue-zague ascendente. A gente tiver o mercado, quem sabe, vindo até aqui, recuando um pouquinho ou ir rompendo o topo anterior. Tá? É isso que eu gostaria de ver no Banco do Brasil. No entanto, se ela apenas se livrar desse patamar aqui, eu acredito que já dá para fechar um olho. Certo? Acredito que já dá para fechar um olho. Porque veja bem, olhando para o lado esquerdo, a gente não tem resistência de Banco do Brasil. A resistência só lá na faixa dos R$19,00, R$18,90. Só que esse caminho rosa que ele só se abre acima de 14,15. Tá? Então esse espaço aqui, o indivíduo mais tranquilo não se preocuparia em consumir ele do mercado. Tá? Não que você não possa fazer isso no intraday, buscar oportunidades aqui no gráfico de 15 minutos, por exemplo. Uma alternativa, um indivíduo mais agressivo. Tá? Nos 15 minutos a gente está tendo aí uma barra elefante, uma barra de ignição. Né? Uma barra grande, convicta, que sai da média. A entrada nos 15 aqui ficaria na superação da máxima dos 15 minutos. Desses primeiros 15 minutos. Então essa aqui é uma barra de ignição, ela sai da média. Ao contrário desta aqui, que ela não sai da média. Essa barra aqui está longe da média. Então tem que ter essa pequena diferenciação. A barra que sai da média e a barra que está longe da média. Tá? Então nos 15 acima da máxima do dia tem compra. No diário, olha, a compra mais tranquila mesmo fica acima de 15,15. O índice, é verdade, eu esqueci de oficializar o trade aqui do índice, né? Então obrigado ali o Waber que me chamou a atenção. O índice rompeu a máxima do primeiro movimento, tá? Vamos oficializar os pontos aqui, então vamos lá. Então, o INJ16, J de Júnior, aciona compra, né? Ponto de entrada 1, 42, 115 ou 110, 115. Ponto de entrada 2, 41, 870. Stop abaixo da linha da água, 41,630 e a realização parcial 42,355. Tá? Esse é o modelo Setup 1. Então aí já está postado no LS Live no bate-papo de abertura. Em relação ao dólar, questionou o stopper, né? Nos 15 minutos ainda a gente não tem operação stopper. O que a gente tem no dólar é nos 60 minutos. Tá? Então aí nos 60 minutos a gente teria uma... Eu vou postar aqui em texto no LS Live, tá? Só vou postar porque a gente não segue isso aqui de maneira sistemática, né? Mas vou dar os pontos aqui tranquilo. Então a venda aqui pela tática de guerrilha foi venda por tática de guerrilha 40 com 50, né? 40, 50 e meio, ou seja, está no ponto ainda de venda. O stop fica acima da máxima de ontem, 40 com 95.
E se você trabalha com guerrilha, então vou dar aqui os dois alvos, né? A tática de guerrilha, o alvo é 3,5% fixo. Tá? Lembrando que a tática de guerrilha não é swing trade. Não é day trade, perdão, é swing trade. Então 3,5% fixo ficaria lá em 3.911. 911. E eu vou postar também em texto aqui. Ixi, o que eu fiz? Ah, esse é o som. Eu escrevi o trade. Ai, então 3.911. E agora eu vou pegar esse trade aqui e vamos colocar por reversão negativa. Negativa. O ponto foi o mesmo, o stop é o mesmo, só o alvo que muda, tá? O alvo pela reversão negativa é... Vamos plotar aqui certinho no gráfico do INH, do WH. O alvo pela reversão negativa fica em 3.761. É um alvo bem afastado. Nenhuma das operações é day trade, tá? Entendido? Então tá aí. Feito, stopper. Detex, formando uma barra de ignição, disse o Gessé. Sim, é uma barra de ignição. Nesse cenário aqui, Gessé, acho que cabe um pouquinho de sensibilidade. Veja, a barra de ignição está aqui. Faz sentido eu operar a superação da máxima se eu tenho a linha d'água logo acima? Então o ideal é que espera romper a linha d'água. No entanto, veja que esse gap aqui é um gap de dividendo, né? É um gap de dividendo. Ó, no gráfico ajustado o gap não aparece. No gráfico ajustado fica perfeito o sinal, né? É um cenário extremamente ideal. É o primeiro candle esse, não sei se vocês já estudaram isso. O primeiro candle, quando ele engolfa os últimos candles do último pregão, tá? Isso aqui para a primeira hora do dia abre muito potencial, tá? Abre muito potencial. Como eu uso o gráfico não ajustado, eu prefiro esperar o mercado fechar aqui acima da minha linha d'água. Quem não usa gráfico ajustado, né? Melhor, quem usa gráfico ajustado já pode comprar acima da máxima do primeiro candle de 15. É um papel que tem potencial. Obrigado ali ao Gessé por avisar a gente. Se der tempo, a gente pode escanear o mercado e fazer um plano aqui para atuar no dia de hoje. Grendene, questionou Humberto. Bom, então a Grendene, gráfico diário. Não temos uma tendência de alta, Humberto. Logo, compras estão descartadas. Completamente descartadas em tendência de baixa? Não, né? Obviamente. Posso pensar em compra se eu tenho um preço distante da média. LSVI me disse que os preços estão distantes da média. Estão? Não, está próximo de zero, né? A gente vai considerar preço distante da média quando o índice está acima de 30. Então eu não vejo compra de Grendene no atual momento. Não é um gráfico muito bonito, né? Ele vinha numa tendência de baixa, quebrou essa sequência de zigue-zagues descendentes, já tem um fundo acima do fundo anterior, mas falta o zigue-zague forte, né, cortando a média para cima. O ponto que libera a Grendene para alta é acima de 16 e 13. No entanto, indivíduos mais agressivos já poderiam assumir compra a partir da superação da máxima de ontem. Tá entendendo isso aqui como uma barra de ignição. No entanto, se a gente comparar com as últimas barras fortes, ela não tem cara de ter sido uma barra de ignição, né? Ela é pequena. Então, complica. Quando a situação fica meio dúbia, assim, qual que é a melhor coisa a fazer? Sai fora. Tem tanto papel aqui pra gente olhar, né? Por que forçar a barra na Grendene? Não tanto papel como os Estados Unidos, mas tem mais alternativas do que a Grendene. Eu prefiro não fazer nada, Humberto. O que eu gostaria de ver? Que o mercado fosse até lá, até os 16 e 13, voltasse e rompesse numa outra circunstância, num outro momento.
Perdão, esqueci de ligar o áudio aqui, Cláudio. Perdão. O GPA, novamente. Testa a zona de resistência aqui na faixa de R$60. Acima disso, esse papel fica livre para altas. Olha para o lado esquerdo, procura resistência relevante. Não tem. Não tem resistência. Tá? A resistência fica só, não tem resistência próxima, né? Fica só lá na faixa dos 70. Então é um papel que tem espaço aí para subir R$10. Ok? E vejam que uma LTA de longo prazo foi perdida aqui de UGPA. Ou seja, seria o pullback dessa LTA perdida. Tá? Então, acima dos R$60, um candle relevante aí, vale uma entrada sim. Bom, eu vou fazer uma lista aqui de papéis para a gente estudar no intraday. Tá? A gente já pode fazer essa lista. O Mika disse que comprou índice futuro e pediu qual é o alvo. Bom, Mika, depende do seu modelo, tá? Pelo modelo do setup 1, os alvos eu acabei de colocar aqui em texto, mas isso não é alvo, isso não é o único alvo que você pode trabalhar, né? Você pode trabalhar com 20% da volatilidade, pode pegar seu risco, projetar para cima, pode trabalhar sem alvo, ou seja, ficar comprado até a média móvel de 9 virar para baixo. Qual que é o melhor? Todos. Qual que é o pior? Todos. Como assim? Todos são horríveis? São, se não estiver alinhado com o teu perfil, com a tua forma de operar, vão ser péssimos modelos. Então você tem que se conhecer e ver qual que faz mais sentido para você. Tá? Detex acabou de tocar meu alarme, então já dá para assumir uma compra mais agressiva aí na Detex. Tá? Para day trade. Compra a 6,15 agora, stop abaixo da mínima do dia. Tá? Eu trabalho o gráfico não ajustado, o ideal seria esperar aqui a rompimento da linha d'água, mas como essa linha d'água é artificial, vamos fechar um olho, vamos fazer essa compra agora. Tá? Isso aqui é barra de ignição, tá? Então a compra 6,15, stop 5,98. Assumir 20 centavos de risco, pega esses 20 centavos, coloca para cima, então 6,35 o alvo. Quem não gosta de trabalhar com alvo, usa a média móvel de 9, ou seja, fica comprado até a média virar para baixo. É uma outra alternativa. Tá? Cada um escolhe o que prefere. Banco do Brasil, que é outro papel que a gente já tinha olhado, também aí já gerou operação. Tá? Então, Banco do Brasil acionou compra a 13,58, o stop. Dá para considerar um stop abaixo da mínima do dia, mesmo os 20 centavos de risco, tá? Então, stop 13 e melhor, 16 centavos de risco, né? Então, 13,41 é o stop e o alvo 13,75. Quem não gosta de alvo fixo, trabalha com a média móvel de 9. Quem prefere realização parcial, vende a metade no alvo e o resto leva pela média. O problema de fazer RP é o custo operacional aumenta. Tá? Então tem que ter um capital maior para esse custo não impactar muito. Já que estamos falando dos bancos, vamos olhar Itaú. Itaú temos que aguardar, não tem day trade no momento. O Cláudio acabou de chamar a atenção aqui, né, que às 11 tem muita coisa sendo nos Estados Unidos hoje. Sim, é verdade, Cláudio, já falamos da agenda, às 11h30, né? Várias coisas para sair. BBDC 4, olha só, ela não sai exatamente da média móvel de 21, né? Ela sai da média móvel de 9, não é o cenário ideal e também não é uma barra de corpo, né? Ela tem sombra, então aqui não está perfeitamente ideal já para atuar no primeiro candle de 15. Mas é um papel que a gente pode acompanhar mais tarde para primeiro movimento, alguma coisa nesse sentido, sendo que Bradesco está rompendo o topo anterior no gráfico diário. O Bradesco está abrindo uma simetria muito interessante. BBDC3 está mais bonita a simetria, né? Que é essa. Ó. Joga o papel lá para 25,50, R$26. Então BBDC3, BBDC4 para primeiro movimento interessam também para swing trade. Falando em swing trade, quem interessou ontem e a gente acabou não dando entrada foi a Vale. Tá? A Vale do Rio Doce ontem desenhou um pivô de alta, abriu simetria, confirmou o candle hoje superando máxima. No intraday, o papel abre em gap de alta. Vamos aguardar o primeiro movimento. Então aqui não há
cenário interessante para sair comprando já agora, fazer posições mais agressivas. Tanto a Vale 5 quanto a Vale 3. Tá? Não vejo cenário para fechar gap em nenhum papel. BRAP 4, mesma coisa. BRAP 4 no intraday já não está tão interessante assim. É um papel de menor valor nominal, gera um certo desconforto. Petrobras, 15 minutos, aí está o ativo. Não há posição mais agressiva a ser feita agora. Vamos aguardar o primeiro movimento. Está cedo ainda. Papel celulose. Fibra, ontem deixou a barra elefante no diário, uma barra de ignição também, só que isso aqui é contra a média, então ela tem um tratamento diferente. Colocamos o gráfico de 15 minutos e a gente percebe que as últimas horas do pregão de ontem foi um movimento lateral. Então todo mundo que vendeu aqui, que vendeu aqui, que vendeu aqui, será estopado se o mercado passar para cima de 41,30. É até mesmo um mastro e bandeira, né? Olha aí, mastro e bandeira. Tá? A compra mais objetiva fica acima da máxima de 41,30, então interessa a fibra. Para quem é mais ousado, já tem entrada agora? Sinceramente, não vejo. Tá? Prefiro esperar um candle fechando acima de 41,30. Do mesmo setor, SUS B5 deixou a mesma barra e vejam, SUS B5 tocando a LTA aí de longo prazo. LTA que eu defendi lá no Visão LS de janeiro. Se você ainda não leu, tem que ler. Tá? Então aqui eu lembro que eu falei de SUSB. SUS, tá aí, ó, sob LTA de longo prazo. Ok? Então ali tocou anteontem, ontem deixou candle branco, superou máxima, já está confirmando. No intraday, no entanto, eu não vejo cenário tranquilo, prefiro a Klabin. Prefiro a fibra, desculpa. Klabin, não vejo nada a fazer no momento. Setor elétrico, então CEMIG, olha só. CEMIGs, barra grande, saindo da média, entrada acima de 6,40. Então, CEMIG interessa, vamos olhar mais tarde. ELET 3. ELET 3 é uma... eu não gosto, né? Tem spread ali no book. Não é meu estilo. No intraday tá cheio de buraco, cheio de gap aqui, não tá legal. Tá? ELET 6. Olha, barra grande que não sai da média. Como não está muito distante, não dá para apostar contra ela. Então, ficamos de fora. Energias Brasil, o volume é muito pequeno. Copel, mesma coisa. Eletropaulo, volume está chamando a atenção. Volume projetado forte, abertura em gap de alta. Já abriu rompendo aí uma zona de resistência. Pena que esse candle de 15 minutos, o primeiro é fajuto, né? É um spinning top, alguma coisa assim. Não lembro o nome desse candle. A gente vai olhar mais tarde. Então, CEMIG e Eletropaulo interessa. CPFE3, do mesmo setor, volumeco, nada a ser feito. Consumo, lojas Renner, volume nada demais, no intraday não tem cenário tão limpo assim, vamos olhar mais tarde ver se limpa. Lojas Americanas, volume muito baixo, não vejo nada a fazer exatamente agora aí em lojas americanas. O que me atrai em lojas americanas seria uma abordagem um pouquinho mais agressiva aqui, tá? Veja, eu tenho uma venda de lojas americanas abaixo da linha da água de ontem. Por quê? Porque se ela perder a linha da água, o FR aqui vai virar para baixo, eu vou ter uma divergência de baixa nos 15. Ou seja, tem tudo para ela ter finalizado aqui no intraday uma onda de 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Assim sendo, dá para buscar uma venda abaixo da linha d'água em lojas americanas. Tá? Não é aquele cenário imperdível. Tá? Ó, tá aí, foi só falar que ela veio abaixo. Então, fechando assim, falta 10 minutos ainda, tá? Dá para vender. Quem é mais agressivo e não se aguenta e quer fazer porque quer já, tem nos 5 minutos. Fechando nos 5, faz agora a venda. Tá? Eu vou assumir os 15, né? Vou manter o padrão. Senão ficar pipocando de prazo em prazo, aí a coisa fica estranha. Mas quem é mais ousado já tem venda agora, 5 minutos. Tá? Eu vou esperar os 15. Legal. BTOW. O volume até que é bom hoje. Abriu em gap de alta, está rompendo a linha d'água para baixo, fechando assim tem venda. Então, assim como lojas americanas, BTOW dá para pensar numa venda. Eu particularmente prefiro lojas americanas. Nesse candle que venha a fechar. Lame e BTOW, vamos olhar mais tarde. O que mais?
faltou alguma coisa? Sim, faltou educacionais, né? Então, CROT, volumeco hoje, não dá para buscar nada. ANIM, até que tem voluminho na média. Aqui está a resistência de CROT, está querendo romper a resistência, mas não deixou um sinal de entrada claro, né? Essa barra grande que está longe da média, o ideal aqui é esperar o primeiro movimento, vale olhar mais tarde. Os últimos papéis que estão puxando aí, né? Ou melhor, nos últimos dias os papéis que estão puxando. PDG. PDG abrindo em gap de alta, dá para estudar mais tarde uma entrada por primeiro movimento, vamos olhar, vamos estudar ela mais tarde. A Lelis, que está no centro das atenções, aí, né, já subiu no ano 275%, embora a PDG também, né? PDG3 já subiu esse ano aí 282%, né? E não tem espaço, melhor, não tem resistência antes da faixa dos R$20. A Lelis no intraday ontem fechou a simetria, olha que maravilha, saiu de 1,50 e foi para R$9 em pouquíssimo tempo. No intraday não é um papel muito fácil de operar, né? Ela fica entrando em leilão toda hora, então a melhor coisa a fazer nisso é evitar operar no intraday. Destaques do dia. Tem alguma coisa com liquidez fazendo movimento relevante que a gente não falou ainda? MPLU3. Abriu em gap de alta forte, mas sinceramente não vejo muito o que fazer, a não ser que eu assuma aqui isso como uma barra elefante, embora o candle anterior não era um candle preto, né? Não era um candle preto. Então acho que dá pra gente olhar mais tarde esse papel, mas exatamente agora eu não percebo nada. Algum outro ativo na ponta compradora que a gente não falou, que está fazendo um movimento relevante? Rumo. Rumo vale a pena ficar de olho para swing trade, né? Acima aqui de 2,75, ela volta para a simetria em verde que está aberta até 6, 7 reais, tá? No intraday é difícil para esse papel, complexo. Do ponto de vista vendedor, quem que está puxando para baixo aí o mercado? Olha, nenhum papel mais líquido fazendo movimento relevante, né? Só bicheira. O dólar vindo abaixo junto com o juro. Esses são os papéis no lado vermelho. Tá? Dá só mais uma olhada aqui nas operações que a gente colocou então antes, né? Então tá aí o Banco do Brasil. Qual que era o alvo aqui? O alvo era 13,75. Então tá lá, 13,75 e DTEX, né? Então tá aí a DTEX. O alvo a gente deixou 6,35. E acompanharíamos ANIM, acompanharíamos PDG, acompanharíamos BBDC4, acompanharíamos Vale, Petro, MPLU, CEMIG, que está acionando compra agora também, tá? Então a entrada aqui em CEMIG, vamos organizar os pontos. CEMIG 4, compra 6,40, o stop, né, que eu posso colocar um stop, tem que ser abaixo da mínima, é um stop personalmente longo, tá? Então o stop em R$6,12, vamos arredondar para 6,10 para ficar 30 centavos de risco, aí coloco o alvo em 6,70, se prefere conduzir para uma média móvel de 9, faça, isso é gosto, tá? Se o mercado ganhar momento em fizer um longo candle, né, é o melhor modelo para estar dentro, é a média móvel de 9. Para conduzir essa operação, é a média móvel de 9. É isso? Faltou alguma coisa? Ah, sim, deu trade no índice também, né? Então tá aí o índice futuro, fluindo. RP está lá em 42,350. No dólar, já tivemos aí o primeiro movimento. Então, tivemos ou não tivemos? A máxima foi 58,5. Infelizmente aqui pelo modelo exato não tivemos ainda a finalização aí do primeiro movimento, né? Opa. Infelizmente, né? Porque não tivemos máximas e mínimas maiores aqui. Tá? Máximo 60 minutos tivemos, né? Tivemos a tática de guerrilha, tivemos lá a realização, a reversão negativa, né? A gente setou. Onde é que a gente setou? Foi no dólar, né? Foi aqui, no dólar perpétuo.
Então era isso. Deixa eu ver só se tem mais alguma questão. Ainda não, Cláudio. O primeiro movimento ainda não foi finalizado no dólar, né? Infelizmente. Só se você quer fechar um olho, né? Quer chamar isso aqui de primeiro movimento. Até dá. O problema é que não é aquilo que a gente ensina no curso, né? Que precisa ter uma máxima mínima maior e a gente vai acabar se contradizendo. Mas para quem está operando, eu acredito que dá para fechar um olho, porque no 60 já teve tática de guerrilha, tem a reversão negativa, tem um cenário vendedor bem interessante. Eu me despeço então, deixo um abraço a todos. Mais tarde no LS Live, com todo mundo, o LS Mig indo embora. Banco do Brasil foi e Detex tá indo. Pessoal, obrigado, até mais tarde para quem me acompanha no LS Live, quem nos acompanha no LS Live e até o comentário de fechamento quem ainda não tem acesso ao LS Live. Um abraço, até mais.